Está sem som, Jaime. Você está no mute. Bom, eu que agradeço o convite, né? É um prazer poder falar com vocês. O Ricardo consegue quase tudo comigo quando vocês pedem para ele. Coisa de corintiano. Eu ia falar, bom vai Corinthians. E bom ver meus parentes aí também, a Ana, o Leão. Beijo para eles e feliz Dia das Mães para as mães. Fala, doutor Biro. Mais um corintiano aí entre Nossa, nós. Ricardo, tudo bom? Bem, e você? O Richard também aí, que é... Nossa, o O Strauss Alessandro não. também é corintiano. Ele é santista, mas está virando corintiano. Só pode corintiano hoje. Ainda bem que você está sem som, Alessandro. Oi? Mas eu ouvi. Strauss não. Mas eu ouvi. Silvio Aí, Rotti pessoal. também, grande corintiano. Silêncio que o Urava entrou. Oi, Oi, Rabino. como vai, Ricardo? Tudo bem? Baruch. Tá vendo, Ricardo? O Jaime também. Ah, Muito obrigado. Rabino. Eu vou falar 2, 3 minutinhos antes de vocês começarem, tá bom? Tranquilo. Vou esperar Caso dois. Ele falava até mais que eu, Rabino, mas tudo bem. Ricardo eu já conheço. Ricardo eu já vi ele aqui algumas vezes em Israel, na casa do Ilan. Exato. Vamos esperar as pessoas entrarem, Bezrat Hashem, mais um pouquinho. O pessoal está entrando agora, tô vendo. O que aconteceu, Léo e Simão? Estão separados? Eu não trouxe. Os computadores? Sem o celular também. Eu preciso imprimir as coisas para a Ionita. separadas, mas juntas. O que acontece? Macará. Não, você tem? Não. Eu vir aqui buscar minha esposa no cochilo de manhã, mas... Assim, tá doendo. Tá bom. Tá bom. Com ela. Aqui eu tô tentando entrar pelo Não celular. sei. Quem de nós dois é pra isso? Aí. Eu, né? Tá bem entendendo. Jas Griffel, você está em Israel ou você está em Genópolis? Por enquanto eu estou em Genópolis. É parecido. É uma coisa. Baruch Rabá. Todarabá. O pessoal está entrando, vamos esperar mais 3 minutinhos. Nós começamos, Bezrat Hashem. Galera de Israel. Ai, que saco, nossa. Marion Mineiro. Parece. Richard, você dá o toque quando a gente puder começar. Eu tô com esse poder todo, né? Então, Sim, acho que sim. eu acho que os 5 minutos padrão, acho que seria ideal até para respeitar o horário e acho que tá adequado, né? Então esperar Ivan até, Vuca vai entrar, até não? 8h35? Tá bom. Sim, né? Se todos estiverem de acordo. Sim, Estou vendo que o pessoal está entrando agora. Beleza. Rabino, precisa pôr o nosso presidente para entrar aí. Cadê o Ilan e a Sarita? Provavelmente vão entrar. Provavelmente devem estar entrando. Eu estou escrevendo para eles aqui um WhatsApp. O pessoal está entrando. Estou vendo que o pessoal está começando a entrar. Chegar atrasado no Zoom é brincadeira, né? Aqui, Yeshpkakim Barechov. Yesh Pkakim. Tem muito trânsito. Rabino Eliel está no trânsito. Graças a Deus. Vou colocar aqui no... Olá, Carla, tudo bem? Tudo bem. Você está sem som, mas eu li pelos teus lábios e falou tudo bem em você. Como vocês estão? Ótimos. Baruch Hashem. Super bem. Hanana nos acolheu muito bem. A Kehilá é excepcional. Tirando eu? Estamos muito felizes. Tirando o quê? Tirando eu? Sim, tirando o Davi Sayeg, certeza. Adoramos os rabinos.
estamos muito felizes. Todo mundo se encaixando, leat, savlanut, mas indo Eu bem. acompanho as comidas do teu marido pelo Facebook. Só falam da comida dele. Falam comigo, só querem falar do meu marido. Tá bom. E o Biro tá tão impopular que ele entra com o nome da esposa, não com o dele. É da minha filha, ela que entrou errado. O Biro é um caso à parte. Oi, Alessandra, tudo bem? Minha filha. Como você está? Graças a Deus, tudo ótimo. Sua esposa? Aqui do lado. Daqui a pouco ela aparece aí para te dar um oi. Ela fez uma live, né? Fez, foi bem legal. Vem aqui, Foi amor. legal. Ela tá aqui, ó. Tudo bem? Oi, pessoal. Parabéns pela live. Obrigada. Vou fazer mais. Oi, Jaime, tudo bem? Olá. Tá aberto o Tudo microfone. bem? Da Israel. Oi, Virginia. Oi, Jaque. Oi, Jaime. Oi, Lu. Só que, Lu, Lúcia, você é Léa? A Lúcia é Leia. Rolou um upgrade. Está aqui. Aqui, Soleia. Tudo bem? Olha sua amiga, Willy. Willy, olha sua amiga aqui. Senta aqui ao lado, Vitor. Bom, vamos lá, Vem pessoal. ver a Virgínia. Vem ver a Virgínia Falta um linda. minuto, Rabino. Essa mulher está cada vez mais jovem. Mais um minuto, O que Beceira? acontece com a Virgínia? Ela é bem casada. Uau! Uau! Cada vez Maridão, ó. isso. Uau! Cola Cavod. Linda. Obrigada, Cá. Você tá bem aí? Ótimo. Baruch Hashem. Tudo ótimo. Willy, vem dar um alô aqui para os seus amigos. Lúcia, por que você tá num e teu marido tá no outro? O meu é pra gente poder ver na TV. Ah, tá. E, na verdade, eu não sei por que ele tá com ele agora. Por causa da quarentena, não dá pra aguentar. Meu, Simão, eu não te reconheci, Simão de barba. Vou buscar uma. Amanhã cai fora. Lag Balmer, amanhã já pode. Já vai resolver o seu problema? Podemos começar, pessoal? Querem esperar um pouco mais? Tem tanta gente no grupo de Hanana falou que queria participar, pediu o link. O Willi chegou. É estranho isso. Beijo, Willy. Boa noite. Eu estava tirando o cochilozinho, porque eu trabalha-se muito, então eu estava tirando o cochilozinho para variar. Jaime, beijo, um abraço. Beijão, Willy. Bom te rever. E não vi você ainda, só escutei de você. Vi! Oi, Jaque, você tá bem? Ei, você aí, cozinhando Olha, muito, né? Cara, não se faz nada aqui, é terrível. É terrível, é muito ruim. Não nasci para não fazer nada, cara, é muito ruim. Aí você vai dormir. O que eu vou fazer? Ainda tô todo bagunçado. Beijo e abraço para todos. Valeu. Aí, Vitor, como vocês estão? Oi, Lu, nós estamos bem arquivados aqui também. Mas hoje, como foi dia das mães, as meninas vieram tomar café da manhã. Eu Parabéns. vejo mais a Débora, a Sabrina menos. Mas está tudo ótimo, estamos aqui, aguardando. É. E você? Paciência, né? Tem que ter paciência. Vocês já estão podendo sair um pouco, né? Já soltaram um pouco. Aqui já começamos um pouco. Ai, que bom. Tá, mas... eu acho que a gente ainda aqui vai demorar, viu? Eu acho também. Depende, Virginia, se você quiser fazer um churrasco para umas 30 pessoas... Hoje foi um pouco bom, né? Gente, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marion, fiz Aliá faz 5 meses, moro em Tel Aviv. Oi. Legal. Alessandra, eu queria saber, vocês são o grupo de Iranana, de São Paulo, do Brasil, do quê? De tudo. A maioria é de Iranana.
Ah, é? O Rabino acho que vai fazer uma apresentação, mas é aquele lá que está localizado em Iranana, né? Mas que tem atividades que atende toda a região aqui. Ah, tá. Iranana. Keilat Or Israel? Isso. Ah, tá. É a Keilat também do Ushi? Exatamente. Ah, sim, que me falaram. Ah, tá bom. Legal. A convidada para vir passar um Shabbat aqui. Ah, é? Com prazer, com prazer. Eu acho que o Jaime está esperando a gente. O Jaime, bom, eu estou esperando vocês, então, enquanto vocês estavam aí falando de churrasco, eu resolvi me apresentar. Oi, Ilan. Você, por acaso, é a mãe do Ariel? Tô. Ah, estudei com ele a vida inteira. Ah, é? Sim. Na Yeshiva, né? Mas você não é o Ariel também, né? Não, eu sou Ivo Zilberman, estudei com o Ariel a vida inteira. Estudei na Yeshiva e no Yavne, depois eu fui para o Lubavitch, ele foi para outra escola, e depois na Yeshiva. Ah, tá bom. E estudamos juntos em Aramor também, aqui em Israel. E até hoje a gente tem contato. Legal. Sim, ele me fala muito da Keilah e de Iranana. Então é prazer vir a Israel. Qualquer hora eu venho aí, eu vou aí para conhecer mais de perto. O presidente entrou, vamos começar. Posso tirar uma foto e mandar para ele? Você se incomoda? Só para... Por favor. Vem um minuto aqui. Ele vai achar divertido. Acabei de falar com ele, ele está no supermercado. Peraí. Bom, pessoal, eu vou começar, tá? Vou fazer uma apresentação rápida. Em primeiro lugar, pedimos a todos a colocar os seus microfones em baixo, né? Desligar o microfone para a gente poder escutar a palestra. Eu queria, antes de mais nada, antes de fazer uma pequena apresentação, agradecer ao Ricardo, que é o presidente executivo da federação, por essa mediação que ele está fazendo. Certo, Ricardo? Está ouvindo? Já conheci o Ricardo aqui na casa do Ilan há alguns meses atrás, né? Um ano na sinagoga. Na sinagoga e também na casa do Ilan, a gente teve um jantar lá. Prazer e muito obrigado. É sempre muito importante palestras com conteúdo tão bom, tão positivo. E, Kamuvan, agradecer ao Jaime Spitkowski, que é um jornalista renomado, com experiência muito forte aí no mundo internacional e vai nos ensinar, enriquecer o nosso conhecimento sobre a situação política atual, sobre a situação econômica atual que o mundo está vivendo. E queria agradecer ao Richard Winick pela ideia e pela iniciativa, e a todos os presentes também, muito obrigado. Tenho certeza que o Jaime vai nos enriquecer bastante em relação ao nosso conhecimento e vamos aprender muita coisa. Bom, nós somos a Keilat Or Israel. Keilat Or Israel é uma Keilat de brasileiros na cidade de Iranana. Baruch Hashem, aqui na nossa cidade tem muitas famílias brasileiras, muitas mesmo. Falam que tem mais de 200, assim, a gente não consegue contar com o dedo, mas tem muitas famílias. Chama Keilah, vem crescendo sempre. E a Keilah são as pessoas, então as pessoas que vão chegando para cá, para a nossa terra, e vão aqui construindo a sua vida, são as pessoas que montam a nossa Keilah, e por isso a Keilah está crescendo tanto, e Baruch Hashem é uma Keilah linda, bonita. As pessoas fazem isso. E graças a Deus que esse crescimento continue. Não só porque a situação no Brasil não está boa, mas sim pelo ideal de vir morar na terra dos judeus, na terra de Israel. E com certeza a gente vê a mão de Deus aí por detrás de tudo que acontece por aqui. Uma coisinha interessante, o Jaime vai nos ensinar um pouco da história. História, a palavra história em hebraico, a gente pode dividir ela em dois. História seria Esther Yah. Na verdade, Esther é esconderijo e Yud-Hei é o nome de Deus. Então, na verdade, muitas vezes quando a gente estuda história, quem gosta de história, vai lendo os acontecimentos que aconteceram, as grandes guerras, as grandes revoluções e assim por diante. Mas, na verdade, a história é Esther Yah. É Deus escondido por detrás de todos os acontecimentos. Isso, na verdade, acontece nas mini-histórias. Toda família, toda pessoa tem a sua história específica.
a sua história que ele vai levando e vai levando a sua vida. E com certeza ele encontra Deus por detrás de vários episódios da vida dele, mas Deus se esconde por detrás de tudo. Mas isso é muito mais forte na história do mundo, na história da política mundial, na história da economia mundial, na história atual e na história do passado, na história judaica e na história dos outros povos. Esteria, a mão de Deus escondida por detrás da história e levando o mundo até o mundo chegar onde ele precisa chegar. Então, mesmo que a gente sabe que Deus está por detrás de tudo, mas sempre é bom analisar e tentar aprender dos acontecimentos atuais, o que está acontecendo, para onde a gente acha que o mundo vai chegar, qual é a previsão, e nada melhor do que o Jaime para nos ensinar, para nos enriquecer. Então, de novo, queria agradecer ao Jaime Spitzkowski, ao Ricardo, por essa oportunidade. E, se Deus quiser, vamos aprender bastante e vai ser 1 hora de aula, mais ou menos. O Ricardo vai organizar aí, eu passo a palavra para o Ricardo primeiro, e ele vai ser o mediador aí da nossa palestra, e depois escutaremos o Jaime. Muito, muito, muito obrigado, e obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Rabino. Erev Tov para todos. Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui nessa live. O que eu combinei com o Jaime, e não é uma palestra, é um bate-papo. Palestra o Jaime faz profissionalmente e é o dia a dia dele, mas entre amigos a gente faz um bate-papo. Eu tenho certeza que o Jaime com certeza tem muito a acrescentar sobre o atual momento, uma visão que ele tem do mundo, enfim, qual é o novo mundo que nós vamos ter a partir do fim dessa pandemia, enfim, algo que atingiu o mundo inteiro, de que forma nós vamos sair disso. Então, eu queria dar as boas-vindas ao Jaime. Muito bom rever meus amigos de Israel, de Iranana, ver tanta gente querida, tanta gente que a gente mantém contato mesmo estando a quilômetros de distância e, enfim, estamos todos no mesmo barco. Jaime, uma boa tarde para nós, boa noite ao pessoal de Israel. Eu queria que você desse uma introdução inicial de como você está vendo o atual momento, assim, qual é a tua visão sobre essa época que nós estamos passando hoje no mundo? Bom, antes de mais nada, boa noite aos que estão em Israel, boa tarde aos que estão no Brasil. Agradeço as palavras do Rabino, agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. É um privilégio, entre outros aspectos, rever amigos e rever parentes que estão aí em Israel, né? Ana, Leão, Paulo, um ramo dos Spitzkowski que já se enraizou em Israel. E queria também desejar um Feliz Dia das Mães. Um Feliz Dia das Mães a todas as mães que compartilham desse momento conosco aqui. Ricardo, sem dúvida nenhuma, a gente vive um momento que, em inglês, a palavra mais adequada é turning point. Nós estamos vivendo um momento, sem dúvida nenhuma, em que há um divisor de águas, né? Haverá um mundo pré-pandemia e um mundo pós-pandemia. A gente ainda tem dificuldade para poder precisar exatamente os efeitos que a pandemia vai deixar, até porque a gente não sabe a extensão desse fenômeno. A gente não tem hoje ainda a certeza das consequências econômicas que ela vai trazer, mas a gente já pode, num primeiro momento, identificar algumas tendências, né? E eu queria destacar 3 tendências em relação ao mundo pós-pandemia, que espero que chegue o mais breve possível. Primeiro, o desenho global. Eu vejo 2 tendências desenhando o mundo do ponto de vista do cenário internacional depois da pandemia. E são 2 tendências paradoxais. Mas o mundo, a vida, são paradoxais, né? O Rabino pode falar muito melhor do que eu sobre os paradoxos que permeiam a nossa existência, a nossa vida. A primeira tendência que eu vejo com clareza é um fortalecimento de um nacionalismo econômico. Ou seja, a ideia de que o mundo que se construiu nos últimos 40 anos, depois do fim da Guerra Fria, o chamado mundo da globalização, criou um sistema econômico em que as cadeias de produção se concentraram demasiadamente num único país, a China. Durante muito tempo, isso
foi avaliado, mas não se percebia com clareza. Alguns, claro, já identificavam o lado negativo disso. Quer dizer, houve aspectos positivos, houve um crescimento econômico sem precedentes em alguns países, na própria China, o famoso milagre chinês dos últimos 40 anos, um país que pulou de um cenário agrário e atrasado para hoje conseguir disputar áreas de controle de tecnologia com os Estados Unidos, por exemplo. Mas o que se verifica hoje é quanto o mundo ficou vulnerável em relação ao que acontece na China, o primeiro epicentro da epidemia. Nós vemos, por exemplo, que insumos, peças, produtos vêm de uma maneira impressionante da China. Por exemplo, na Alemanha, cerca de 80% dos antibióticos consumidos no país vêm da China. Se a gente fala do Brasil, 32% das exportações nacionais vão para a China. Ou seja, um terço, né? A China é o nosso maior parceiro econômico aqui no Brasil. A soja, que é o principal produto da pauta de exportação, entre 70% e olha o número, hein? Entre 70% e 90% da soja brasileira exportada é exportada para a China. Então, esse debate já começou. Em inglês, ele é conhecido como decoupling, D-E-C-O-U-P-L-I-N-G, decoupling. E isso eu acho que vai acontecer. Não é um processo simples, não é um processo rápido, mas vai acontecer. Ou seja, os países vão começar a tentar desmontar essas cadeias produtivas tão extensas e tentar trazê-las para dentro de casa, o que não será fácil sempre, né? E também lembrando que muitas empresas, ainda que queiram sair da China, vão querer ficar na Ásia, porque na Ásia também ainda existe um forte mercado consumidor, uma classe média emergente que surgiu não apenas na China, mas que surgiu em outros países como Coreia do Sul, Tailândia, Malásia, Indonésia, Filipinas, entre tantos outros. A outra tendência que eu vejo em choque com isso é uma necessidade maior de coordenação internacional, em dois campos claramente. Primeiro, no campo da recuperação econômica global. Quando teve a crise de 2008 e 2009, foi muito importante a participação do G20, ou melhor dizendo, a articulação do G20, que traz as 20 maiores economias do planeta. Então, no plano econômico, para que a economia global possa voltar a ter um grau de vitalidade, vai ser necessário algum grau de cooperação, que entra em choque com a ideia do nacionalismo econômico. Outro campo em que a globalização vai sobreviver e vai se intensificar até, e também já está acontecendo, é no campo da ciência, é no campo da medicina. A gente vê hoje um médico amigo nosso, muito experiente em UTIs, que trabalha no Einstein, me contava que ele nunca viu algo semelhante na vida, em que as UTIs dos hospitais pelo mundo, em tempo real, trocando informação sobre protocolos. Isso vai se intensificar, aliás, já está acontecendo. Então, essas são é a primeira forma que eu vejo de se refazer o mundo e que eu acredito, portanto, que vai haver, ao contrário da maioria das análises, eu não tenho certeza, a maioria das análises aponta, a maioria eu digo empiricamente, eu não fiz um levantamento, que a China emergiria fortalecida dessa crise. Eu não tenho essa certeza. Eu não tenho essa certeza. Eu acho que a gente não tem clareza de quanto a economia chinesa vai sofrer e as consequências de uma deterioração da relação da China com os Estados Unidos e com os vizinhos. Segundo aspecto, a gente vivia, e ainda vivemos, um momento que eu particularmente não gosto na política, chamado hiperideologização. Isso acontece no Brasil, isso acontece em Israel. Israel, hiperideologizado, teve que fazer 3 eleições em pouco mais de um ano. Eu acho esse processo danoso para a sociedade, eu acho que ele empobrece o debate político, mas ele é bom para os políticos. Os políticos ganham a eleição com a tática da demonização do adversário. E eu acho que, no pós-pandemia, as pessoas não vão perguntar, eu estou falando não dos grupos ideológicos, esses vão sempre existir, mas a maioria das pessoas não tem uma agenda ideológica. A maioria das pessoas tocam a sua vida e, quando chega às eleições, elas decidem de acordo com uma série de fatores. E eu acho que esse grupo majoritário, que são os não ideológicos,
que têm sido envolvidos na luta ideológica, a pergunta que eles vão fazer na hora de votar é: quem foi bem no combate à pandemia? Eles não vão perguntar: esse cara é de esquerda ou esse cara é de direita? E quando a gente for olhar para o cenário internacional, a gente vê que tem políticos de direita que foram bem, estão indo bem no combate à pandemia. Angela Merkel, que é de centro-direita. Nós vemos políticos de esquerda que estão se destacando no combate à pandemia. A primeira-ministra da Nova Zelândia, a Ardern. É tão absurda essa questão da hiperideologização, a meu ver, que se quer ideologizar até o combate ao vírus. Ou seja, se você é de esquerda, você defende tal tratamento. Se você é de direita, você defende outro medicamento. Quer dizer, isso chega às raias do insano, essa hiperideologização, que no Brasil, então, atinge níveis absolutamente fora de qualquer padrão do razoável, né? Então, eu acho que a onda ideológica que marcou o mundo nos últimos, sobretudo depois da crise financeira de 2008 e 2009, em que a gente tem um tensionamento, uma super hiperpolarização entre esquerda e direita, que não ocorreu nos anos anteriores, eu espero que isso deixe de existir na medida em que o debate se debruce mais sobre como combater a pandemia. E também nós vamos ver que na questão econômica da pandemia, as fórmulas clássicas de esquerda e direita também não vão ajudar. Também não vão ajudar. Né? Se a gente hoje, no século XXI, tem algum consenso de que economia de mercado é a melhor forma de gerar riqueza, concordo. Ao mesmo tempo, se a gente olhar na história, economia de mercado significa mais livre iniciativa, menos Estado. Mas se a gente olhar na história, as grandes recuperações econômicas tiveram um papel fundamental do Estado. O New Deal nos Estados Unidos, depois da Depressão de 29, o papel do governo foi fundamental. Na reconstrução europeia, depois da Segunda Guerra Mundial, o papel do Estado foi fundamental. Então, para minha felicidade, eu espero que se misturem as agendas políticas, né? E que a gente, então, tenha um debate mais, a meu ver, equilibrado e menos radicalizado. A terceira questão é um tema que muitos de vocês conhecem certamente melhor do que eu, que é a questão do Oriente Médio. É difícil ainda, a meu ver, a gente ter clara noção do impacto da pandemia nos países da região. Claro que a situação de Israel aqui eu coloco de lado, mas me referindo aos países vizinhos de Israel e também nos territórios palestinos. Acho difícil, né? A gente não tem ainda elementos para avaliar. A única coisa que eu acho que a gente pode ter segurança é que a pandemia deve acelerar o processo que já vem há anos, de aproximação de Israel com as grandes potências sunitas, Arábia Saudita, Egito, sobretudo, países do Golfo. Eu acho que num cenário pós-pandemia, em que a gente vai ter uma aceleração da história em alguns aspectos, essa relação que tem se intensificado muito nos últimos anos, mas tem sido mantida ainda under the table, tenderá a ir para cima da mesa. Israel, Arábia Saudita, muito focados na recuperação econômica da região, muito focados na necessidade de reativar a economia em um mundo em que vai estar também bastante turbulento, ou pelo menos com bastante incerteza. Eu acho que uma consequência será, finalmente, Israel, Arábia Saudita, Egito colocarem sobre a mesa a necessidade e a vantagem entre eles da cooperação. E para Israel, acho que ainda permanece a grande incógnita, é o que vai acontecer com o Irã, né? Um dos países mais afetados pela pandemia. Claro que, do ponto de vista da minha torcida, é a queda do regime iraniano em função das gigantescas dificuldades econômicas. Eu acho que isso é uma tendência, mas, de novo, um regime como o iraniano pode cair, por que não? Outros regimes caíram, a União Soviética deixou de existir, o apartheid deixou de existir, o regime iraniano é um regime de exceção, né? É um regime que tem 40 anos e que, do ponto de vista da história iraniana, é pouco. O Irã tem mais de 2.000 anos de monarquia. Mas o meu medo
é que o Irã enfraquecido, o regime iraniano enfraquecido, vá naquela velha e antiga fórmula de gerar uma crise externa para tentar desviar a atenção interna. Qual é o exemplo clássico dessa manobra? Quem se lembra, 1982, a ditadura militar argentina vivia um momento dramático de crise econômica. Os militares invadiram as Malvinas para tentar distrair a população argentina. Foi um desastre e, na verdade, essa manobra mal planejada até acelerou o fim do regime militar argentino, da ditadura militar argentina. O meu medo, portanto, é que o regime iraniano, acuado, percebendo que esteja se aproximando de uma turbulência interna provocada pela economia, tente, por meio do Hezbollah, por meio de alguma coisa na Síria, provocar Israel e gerar um conflito para a mudança de foco. Eu acho que essa seria a minha maior preocupação em relação ao futuro de Israel no curto prazo. Essas seriam as minhas colocações iniciais, Ricardo. Ok, Jaime, eu vou as três tendências. Combinar que as pessoas que quiserem fazer perguntas, por favor, possam fazer no chat. Eu já vou selecionando e já vou perguntando para o Jaime para a gente não ter, para ter realmente uma interação entre todos nós. E também mandar um abraço ao meu amigo Ilan Stuhlman, que está aqui. Não sei se ainda está, porque a filha dele estava chorando, o nosso ex-cônsul em São Paulo, embaixador na Argentina, que nos dá o prazer de estar aqui. Amigo do Jaime. Isso, eu queria mandar um abraço para o Ilan também. Ele reclamou que eu não fiz a barba, é que eu vou deixar crescer a barba. É o Homer, não pode fazer a barba durante o Homer. Jaime, o presidente Bolsonaro aqui no Brasil, ele segue muito a linha Trump e a linha Netanyahu. Netanyahu fez uma das quarentenas mais fechadas que teve no mundo. Israel teve realmente até durante Pessah estado de sítio, as pessoas podiam sair muito pouco, até 100 metros, etc. E o Trump, depois de relutar, também acabou fazendo, e os números dos Estados Unidos são gigantescos. Como você entende essa aproximação ideológica por um lado e, por outro lado, essa política totalmente diferente entre os dois países? Ótima pergunta, Ricardo. Isso mostra que o combate ao vírus não tem ideologia. O vírus não tem ideologia. O combate ao vírus não é feito a partir de uma cartilha ideológica. Veja, a gente tem uma safra de políticos que surfaram na chamada onda antiglobalização. O mundo entrou em crise financeira em 2008 e 2009, e isso provocou o empobrecimento de grandes parcelas da classe média americana e europeia naquele período. Estou falando da crise financeira que foi simbolizada pela quebra do banco Lehman Brothers. Essas classes médias acabaram, portanto, perdendo renda, perdendo emprego. Houve um grande deslocamento de renda e emprego da Europa e dos Estados Unidos para a Ásia nos últimos anos. E essa classe média acabou sendo, digamos, a base de apoio dessa onda antiglobalização, uma onda nacionalista. Isso gerou o quê? Isso gerou uma onda de políticos mais à direita, mais nacionalistas. Tem também a extrema esquerda que é contra a globalização, mas quem se aproveitou mais foi a direita, né? E aí nós temos o Brexit, o Trump, nós temos o Bibi, que já vinha antes, né? A direita israelense é fruto de outro fenômeno, mas o Bibi aproveita a onda. Nós temos o Bolsonaro, nós temos o Modi na Índia. Cada país tem a sua especificidade. O que é curioso notar? Vamos pegar 5 líderes dessa safra de líderes nacionalistas de direita. Bolsonaro, Trump, Johnson, Bibi e Modi. Esses 5 políticos você pode dividir em 3 tipos. Primeiro tipo, e todos da mesma matriz ideológica, todos dizendo super amigos e super iguais, do ponto de vista político ideológico. Primeiro, o Bibi fez uma das políticas de restrição mais duras do mundo. Narendra Modi impôs o maior lockdown do mundo. Ele impôs um lockdown a 1,3 bilhão de pessoas. Ele botou em casa
18% da população do planeta. Então, você tem dois líderes nacionalistas de direita que entraram na linha do strike early, strike hard. Haja cedo, haja com firmeza. Dois outros líderes dessa safra, Trump e Johnson, no começo minimizaram a ameaça, depois recuaram. Terceiro grupo, Jair Bolsonaro, que continua minimizando até agora, o que é um fenômeno absolutamente lamentável. Ok. Nós temos já algumas perguntas do público. Alessandro Strauss, meu amigo santista, ele gostaria de perguntar como você vê a imagem de Israel hoje no Brasil. Eu queria até complementar um pouco a pergunta aí, eu só fiz uma linha. Por exemplo, Israel, primeiro assim, eu senti, independente da questão política, uma presença de Estado para solucionar uma crise como eu nunca tinha visto na minha vida, principalmente no Brasil, assim, super efetivo, assim, né? E por ser um exemplo, o Brasil, ele começa assim, usando um termo, viajar na maionese em relação ao que Israel está fazendo. A gente começa a ouvir coisas no Brasil. Eu vi até um vídeo de um pastor que pegou o bicarbonato de sódio, falou que todo judeu toma, etc. Então, assim, soluções, uma hora falam uma coisa, outra hora outra. Como é que vocês veem? Um pouco o Jaime, um pouco o papel da federação. Está tendo agora um questionamento, usar a bandeira de Israel no Brasil, político, etc. O que é positivo, o que é negativo e o que daria para trabalhar uma comunicação real para que eles não ficassem fantasiando em relação ao que Israel está fazendo, né? Jaime, você me permite, só rapidinho, em relação à bandeira, praticamente a unanimidade foi contra o uso da bandeira. E não contra porque ela estava ali e nos enche de orgulho ver a bandeira de Israel, mas que as pautas da manifestação citada foram pautas antidemocráticas, foram pautas que pleiteavam o fechamento do Congresso, do Supremo Tribunal Federal, e a gente não precisa ter Israel, que é um país democrático, que é um país que tem um parlamento, tem uma Suprema Corte, que o primeiro-ministro está brigando com a Suprema Corte, mas a gente não pode associar Israel à falta de democracia. Isso eu acho que, para a nossa imagem, não é boa perante boa parte da população. O Bolsonaro é presidente hoje, tem mais 2 anos e meio, pode até se reeleger, mas na política a gente aprende que é pendular. Hoje é ele, amanhã é outro. E se nós nos associarmos a apenas um candidato, a uma pessoa, nós podemos ter problemas no futuro. Então, hoje saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, não sei se quem leu aqui dá para pegar online, mostrando claramente várias instituições judaicas contrárias ao uso desenfreado das bandeiras de Israel. Enquanto elas estão no público, não há muito o que fazer. Na última manifestação, ela estava dentro do palácio, junto com a bandeira americana e a bandeira brasileira, o que nos causa uma certa preocupação. O embaixador de Israel apoia o lado do Bolsonaro, acha bom a bandeira estar, mas a comunidade judaica praticamente em peso contestou. Jaime. Bom, eu concordo muito com o que o Ricardo falou. Lembrar que o judeu, pessoa física, tem o direito e o dever de ter a sua posição política e ideológica. A comunidade não tem posição política e ideológica. A comunidade é plural. A comunidade é feita dos judeus, independente da sua orientação política. Então, o judeu, pessoa física, perfeito. Agora, a comunidade, não. E a nós não interessa, enquanto comunidade, realmente ser peça desse processo de hiperideologização. Amanhã, como o Ricardo bem lembrou, nós podemos ter um outro ciclo político aqui no Brasil. E isso não é bom. A comunidade, enquanto comunidade, é isso que eu quero... o que o Ricardo faz, ele representa a comunidade judaica, ele não representa o judeu de esquerda ou o judeu de direita, ele representa a comunidade. Em relação ao noticiário mais de curto prazo, eu acho que Israel tem produzido reportagens e a comunidade bastante positivas. O noticiário sobre Israel
em relação ao combate à pandemia é positivo. Notícias sobre avanços científicos oriundos de Israel têm ganhado bastante espaço. E eu queria registrar aqui o papel que tem sido desempenhado pelo Hospital Albert Einstein, que é muito positivo, muito democrático, muito democrático. Então, eu acho que são elementos que contribuem nessa nossa permanente luta pela construção e pela manutenção de uma imagem na luta ideológica, na luta política que é permanente. E só para vocês terem uma ideia, hoje o Hospital Albert Einstein coordena 1/3 de todas as UTIs públicas do estado de São Paulo. 1/3 das UTIs públicas são hoje coordenadas e bancadas pelo Hospital Israelita Albert Einstein, que é uma coisa que nos enche bastante de orgulho. Uma outra pergunta, Jaime, William Rosenblum, você não acha que o consumo desenfreado, acelerado pela globalização, pode ter um efeito colateral pela necessidade e não pela vontade na forma de se consumir pós-pandemia? Eu acho que sim, William. Eu acho que nós vamos rever alguns conceitos. Eu acho que nós vamos, por exemplo, passar a questionar com mais intensidade questões ambientais. Vejam, pandemias, elas acontecem ao longo da história, lamentavelmente. Essa não é a primeira e talvez não será a última. Uma reflexão que eu faço, não como cientista, pelo amor de Deus, quem sou eu? Quem sou eu? Mas, óbvio, eu morei na China há 3 anos e sempre dei muitas palestras sobre o país, escrevi muitos textos. E uma das coisas que eu sempre disse desse impressionante crescimento chinês dos últimos 40 anos é um dado sobre a urbanização da China, que é uma urbanização sem paralelo na história da humanidade. Quando eu fui morar em Pequim em 94, eu descobri à época que 80% dos chineses ainda viviam no campo. 94 são 25 anos atrás, né? 26 anos atrás. Hoje esse número, esse índice, caiu de 80% para 45% em 40 anos. Sabe o que quer dizer isso? Esses 55, né? Não, 35 pontos percentuais em números absolutos, 400 milhões de pessoas. Ou seja, 2 Brasis, em 40 anos, saíram do interior da China e foram para a cidade. E a gente também costumava olhar isso só como um aspecto impactante, histórico. E hoje eu me pergunto se essa urbanização ultra-acelerada também não trouxe danos ambientais que possam ter contribuído para acelerar pandemias. Não sei, eu não sou um cientista, mas eu acho que a gente tem que refletir sobre a urbanização ultra-acelerada, sobre o avanço em relação ao meio ambiente, sobre o consumo exagerado. Eu fico chocado, né? Agora me dedicando, confesso que me dedicava menos aos afazeres domésticos, o que a gente produz de lixo é um negócio absolutamente sem qualquer apoio no razoável. Então, eu vi uma frase do escritor cubano Leonardo Padura, que eu acho que a gente precisa refletir. Ele disse que o ser humano é o coronavírus do mundo, que a gente faz mal para o mundo. Então, consumo desenfreado, desrespeito ao meio ambiente, quem questiona aquecimento global, eu acho que nós vamos precisar rever tudo isso. Eu não sei quanto dura, porque também uma analogia que eu tenho feito, o mundo da pós-pandemia será completamente diferente. E essa é novo. Haverá mudanças, mas o ser humano continua ser humano. A analogia que eu tenho feito é com o 11 de setembro. Logo depois do atentado terrorista, todo mundo estava disposto a passar por quantas checagens de segurança fossem necessárias. Tirava sapato e tal. Passado 15, 20 anos, você já vai reclamar. Poxa, de novo, vamos me checar, de novo. Algumas coisas ficaram, algumas coisas a gente introjetou. Então, ninguém mais entra no avião com mais de 100 ml de líquido, ok. Mas você vê que ao longo do tempo o ser humano vai deixando para trás o impacto inicial. Mas eu espero que algumas coisas fiquem
no pós-pandemia, e sem dúvida uma delas seja maior respeito ao meio ambiente e um consumo mais consciente. Ricardo. Jaime, a Miriam e a Sharon, Miriam Sanger e Sharon Nabadi, que estão juntas, eu não sei quem fez a pergunta, perguntam no que você aposta, na maior colaboração entre os países ou um maior distanciamento daqui para frente? E se você acha que pode surgir um novo bloco de colaboração entre países? Oi, Miriam. Não estou vendo você. Ah, olha lá você. Tudo bem? Quanto tempo? Veja, como eu disse no começo, nós vamos ter tendências paradoxais. Por um lado, os países vão buscar refazer as cadeias de produção globais, trazendo para dentro de casa mais dos seus esforços de produção, das suas empresas, né, das suas atividades. Por outro lado, o mundo vai continuar exigindo colaboração em áreas como recuperação econômica. Então, se na área corporativa as empresas tendem a se fechar, os governos vão ter também que ter algum tipo de cooperação, como a gente viu na crise de 2008 e 2009. Novos blocos, sim, é possível, é possível. Novos blocos e novos desenhos. Eu acho que um país que tem muito potencial para se transformar na nova locomotiva da economia global, não estou dizendo que vai ser o mais rico, não estou dizendo que vai ser o que vai mais puxar a economia do mundo nos próximos anos pós-pandemia, que foi o papel da China nos últimos 30, 40 anos, é a Índia. Claro que a Índia é um país com PIB baixo, renda per capita baixa, mas a Índia será, no mundo pós-pandemia, o que a China foi há 30, 40 anos atrás. Um país para ser construído, um país para ser feito, para atrair investimento estrangeiro, para atrair as indústrias que saiam da China para a construção de infraestrutura. A Índia tem duas indústrias muito fortes e que serão importantes no pós-pandemia. Indústria farmacêutica. A maior fábrica de vacinas do mundo é sediada na Índia. E a indústria digital, a digitalização vai se acelerar, já está se acelerando. Então, em novos blocos, eu não destacaria bloco, mas destacaria um país. Eu acho que a Índia vai emergir com força. Tinha mais um... Não, você respondeu. A Lúcia Knittel nos pergunta se o home office veio para ficar. Eu acho que quase certeza que pelo menos uma boa parte. Eu não vejo mais, Jaime, não sei como você avalia, aqueles grandes congressos que aconteciam no mundo, onde todo mundo tinha que pegar o avião para ir para determinado lugar. Acho que hoje vai acontecer muita coisa virtual. Você vai perder, na minha opinião, no networking, mas você tem muita coisa virtual. Palestras, ao invés de você ir a determinado lugar, pegar trânsito, você vai poder assistir pelo Zoom. Então, acho que nesse aspecto o home office veio para ficar. E muita gente que está se adaptando a trabalhar em casa, é menos oneroso para a empresa, aqueles que conseguem, pessoal de banco, advogados, etc., é menos oneroso e não tem riscos, né, da pessoa trabalhar em casa. Então, não sei se a tua posição é a mesma, você que é um homem digital. Eu, né? Mais ou menos. Concordo com a tua leitura, Ricardo. Vai haver um esforço, porque essa indústria dos congressos, dos eventos, é uma indústria forte, era forte, né? E ela vai continuar tentando se reerguer, mas vai depender muito de como a gente emergir da pandemia. Mas que alguns hábitos vieram para ficar, isso é inegável. Aliás, também oi para a Lúcia. O Richard Vinick, quem organizou essa live está aqui, o Richard, corintianíssimo, ao lado da Alessandra, que, aliás, uma das melhores psicólogas que tem em Israel no momento. Ele pergunta uma pergunta polêmica, né? A hipótese sobre o surgimento do vírus, porque tem governos dizendo que o vírus foi fabricado em laboratório na China e outros, obviamente, que dizem que não. Qual é a tua avaliação sobre o surgimento do vírus? Vou falar oi para o Marcel, que também há muito tempo eu não vejo. Grande Marcel. Eu vou dar a opinião de quem não é um especialista na área. A posição que eu compro é a do Bill Gates. O Bill Gates alertou em 2015, numa palestra, para os riscos e perigos de uma pandemia. Isso está numa TED que ele fez. Ele não foi o único.
mas ele é provavelmente a maior celebridade que falou sobre o tema. Eu acredito que a pandemia tem causas naturais. O governo chinês tem enorme responsabilidade porque demorou para agir, escondeu números e, inclusive, reprimiu as pessoas que deram os primeiros alarmes, né? Mas eu acho que, francamente, não faz nenhum sentido essa ideia de que ele foi criado em laboratório, que é uma guerra biológica e que a China fez isso para dominar o mundo, porque se esquecem do impacto disso dentro da China. Eu não consigo imaginar que a China teve, sei lá quanto, 80 mil casos. A economia chinesa, no primeiro trimestre desse ano, retraiu 6,8%. Números oficiais, imagina então que é a realidade. É a primeira vez que a economia chinesa se retrai desde 1976. Então, se a China fez isso, não faz sentido. A economia chinesa está sofrendo, que a gente, inclusive, tem dificuldades para ter um quadro claro. Mas vamos separar as coisas. Eu não compro a tese da China ter criado o vírus, mas entendo que a China tem responsabilidade gigantesca por, no início da crise, e, como sempre, não ter sido transparente e não ter sido, digamos, capaz de avisar o mundo da ameaça e da realidade que já era a pandemia. Queria mandar um abraço ao futuro prefeito de Iranana, o Sidney Shapiro, que eu vi que está aqui o iPhone da Mônica. Então, o futuro prefeito de Iranana, o Sidney Shapiro. O Binho pergunta, Binho Ashbezik, sobre apoios que as entidades judaicas sempre deram a políticos e governos do PSDB e o que modifica agora com o Bolsonaro. Eu posso responder como federação, Binho, que a comunidade judaica, como o Jaime bem disse, ela é apartidária. Existem muitas pessoas que apoiavam o PSDB, sempre tivemos gente no PT, sempre tivemos malufistas na comunidade judaica, sempre tivemos gente que gosta do Fernando Henrique, enfim. São pessoas físicas, como está em moda agora aqui no Brasil, são CPFs, né? Não CNPJs. A comunidade tenta trabalhar com todos os governos eleitos democraticamente. O Jaime, durante um bom tempo, foi diretor executivo da CONIB, teve esse trabalho difícil de trabalhar com o pessoal de Brasília, mas a comunidade judaica trabalha com todos os governos eleitos democraticamente. Com o governo atual, nós estamos tendo dificuldade porque as portas não estão abertas à liderança da comunidade judaica. Isso é um ponto. A colocação de algumas pessoas dizendo que a comunidade judaica, no caso a CONIB, teria apoiado um determinado candidato, o que não é verdade. A CONIB não apoiou ninguém e ela representa todos. Então, há um certo distanciamento oficial entre a comunidade judaica e o governo atual. Mas, de forma alguma, a comunidade apoia A, B ou C, e enquanto a gente conseguir manter essa neutralidade, ela é salutar. Nós temos grupos hoje, desde os judeus da democracia de esquerda da comunidade judaica, até grupos como o ASB, no Rio de Janeiro, que é super de direita, e todos têm o direito democrático de expor seus pontos de vista. Então, eu acho que nós temos que tomar muito cuidado com isso, e nós estamos tentando mostrar essa imagem ao público brasileiro. Primeiro, que somos irrelevantes eleitoralmente. Há uma preocupação do voto judaico, como o judeu se posiciona. É o que eu brinco, a gente não elege aqui em São Paulo nenhum síndico de prédio, quanto mais um presidente da República. A gente não elege. Só que as pessoas põem um peso em cima da comunidade muito desproporcional ao que nós somos. Se nós somos 60 mil judeus, agora talvez menos, Hanana está nos roubando vários deles, mas nós somos por volta de 60 mil judeus no estado de São Paulo. Que a gente tenha 35, 40 mil eleitores, a gente não elege um vereador. Então, precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Desculpa te interromper, Ricardo, se você me permite falar, porque é mais rápido, mais ágil. A pergunta, na verdade, é muito mais das reações. Quer dizer, eu me corrija se eu estiver errado, mas eu via muito mais... eu ouvia o silêncio das organizações judaicas nos outros governos, muito mais do que eu ouço agora. Eu ouço mais as entidades falando nesse momento
do que eu via em outros governos. Inclusive, obviamente um pouco menos, mas inclusive até no governo do PT, em que em alguns momentos, claro, foram bastante polêmicas, inclusive as manifestações, como foi da época do Ahmadinejad e assim por diante. Essa é a minha pergunta. Na verdade, eu particularmente entenderia que o silêncio seria muito mais útil do que a manifestação nesse momento, assim como foi em outras épocas. Essa é a minha pergunta. Eu acho que mudou muito, Binho, a forma de comunicar também. Hoje as mídias sociais são muito ativas. Hoje as pessoas não necessitam mais da federação, da CONIB ou de quem quer que seja para representá-las. Elas colocam um post no Instagram, no Facebook, no Twitter, ela já põe a opinião dela e já tem um grupo de seguidores que vai atrás dela e ponto final. Então, eu acho que mudou muito a forma de comunicação. Hoje nós somos muito mais cobrados, tem muita coisa que a gente não reage, que poderia reagir. Tem grupos que defendem a reação, como questão de direitos humanos, como questão de defesa da mulher e outros temas que esse governo vem, de alguma forma, derrapando, e são valores judaicos, defender a mulher, os direitos humanos, a democracia, etc. E no governo do PT a gente bateu muito forte em várias declarações, inclusive o Cláudio Lotenberg, que era o presidente da CONIB na época, foi impedido de ir num almoço com Shimon Peres no Palácio, foi desconvidado por causa de um artigo forte contra o Lula na época. Então, mas entendo o que você está dizendo. Quer dizer, hoje o barulho é maior porque a sociedade se dividiu ao meio. Assim como em Israel também houve essa divisão política e ideológica, você tem os que amam o Bibi e você tem os que odeiam o Bibi. Agora, com o governo de coalizão, quer dizer, os que odiavam o Bibi, que era a turma do Benny Gantz, está dentro do governo de Israel. Mas o Benny Gantz rompeu o partido dele também. Bom, Jaime, a Karina Milner quer saber como você vê o turismo. Ele tende a normalizar, haverá novos protocolos, as pessoas vão voltar a viajar? Bom, primeiro eu vejo aqui que o lado da família da minha mãe também chegou, dizer oi para minha prima Beth. Olá, Beth, tudo bem? Eu queria tomar liberdade, Ricardo, também de fazer uma observação sobre essa pergunta do Binho. Eu acho que eu tive a experiência, como o Ricardo falou, eu fui diretor de Relações Institucionais da CONIB no governo do PT. E a gente procurava a todo momento dialogar e criticar, né? É inegável que uma parte substancial da comunidade judaica historicamente votou no PSDB. Não sei se ainda vota, mas votava no PSDB. E que isso facilitava o diálogo? Talvez facilitasse. Mas o desafio sempre das lideranças comunitárias responsáveis, e eu posso dizer que isso tem sido feito ao longo dos últimos anos, é procurar manter os canais de diálogo abertos com as autoridades instituídas e, quando for necessário criticar, criticar. O problema é que a gente vive um momento de tamanha hiperideologização que as críticas são percebidas já como ruptura. As pessoas, hoje em dia, você não consegue ter um diálogo político maduro, você não consegue ter um diálogo político razoável. Você critica alguém, você já é colocado como um arqui-inimigo de quem você está criticando. E eu acho que, para nós, eu costumo dizer o seguinte, o judeu, isso é uma opinião minha que, obviamente, vocês devem discordar. Na minha visão histórica, como pai da Sílvia, como judeu, eu sempre digo o seguinte, eu me defino como um radical de centro, do ponto de vista do espectro político. Porque, para mim, ao longo da minha vida, eu nunca encontrei uma carteira ideológica que me desse respostas a todos os desafios da humanidade. Eu pego um pouco aqui, eu pego um pouco acolá. E aí eu tomo a liberdade de fazer uma sugestão aos meus irmãos judeus. Você é de direita? Perfeito, tem todo o direito. Você é de esquerda? Perfeito, tem todo o direito. Mas que tal ser de centro-esquerda ou de centro-direita? Por que o centro? Porque o centro significa um compromisso com a democracia. E nada melhor para nós judeus, sobretudo da diáspora e também de Israel, que é um colosso democrático, a democracia, que com todos os seus defeitos é o melhor regime político. Sobre o turismo, eu acho que o turismo é uma atividade inerente à condição humana. O homem desde sempre fez e fará turismo. A pergunta é como e em que condições? Vai ser no avião em cadeiras alternadas? Vai ser... Veja, imagina as pessoas durante a gripe espanhola, em 18, 19, também